bom dia. Agradeço desde logo a presença de todos, senhores magistrados, advogados, representantes sindicais. Já me desculpando inicialmente pelo atraso. É claro que a ideia é que esse atraso não comprometa as exposições e os debates que vão se realizar ao longo do dia de hoje nesse importante seminário. Informo também a todos que este evento está sendo transmitido pelo YouTube do TRT, simultaneamente. Então, todos já desde logo cientes de que este evento tem uma dimensão muito maior do que essa presencial. E desde logo, então, para que nós já não percamos mais tempo com o que nos interessa, eu passo a palavra, então, ao juiz Marlos Melec, para que faça, então, a sua apresentação em 20 minutos. Depois, em seguida, o juiz Reginaldo Melhado. Só esclarecendo que, após as exposições, nós teremos a oportunidade de apresentação de perguntas, observações, no máximo durante 3 minutos por cada presente, e depois, em seguida, aquele que for, o expositor que for indicado para responder ou para comentar a observação, terá mais 5 minutos para responder. Evidentemente, eu pediria aí as escusas dos senhores advogados e representantes sindicais, mas como se trata de uma atividade formativa dos magistrados, preferencialmente será dada a palavra aos magistrados. E, em seguida, se for possível, aos senhores advogados. É claro que, desde que se observe uma pergunta por cada presente. Então, doutor Marlos, a palavra é sua durante 20 minutos, por gentileza. Um bom dia a todos, ao presidente da mesa, o nosso querido juiz Eduardo Miléo Baracá, também ao meu colega Reginaldo Melhado, aos desembargadores presentes, aos meus colegas juízes, aos advogados, servidores, sindicalistas, trabalhadores, muito bom dia a todos. 20 minutinhos para falar de uma experiência tão rica que nós estamos vivendo na construção da nova lei trabalhista brasileira. Eu estava pensando vindo para cá como é que eu ia começar, então vamos começar bem pelo começo mesmo. Aqui está a minha carteira de trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos e estava revivendo agora, olhando ela no carro, voltando aos tempos lá do Boqueirão, da rua William Bott, da desembargadora Antônio de Paula, onde eu comecei a trabalhar, olha só, como torneiro mecânico, meu primeiro registro. Depois outros aqui, ó, até a minha namorada estava folhando, nossa, como você trabalhou? Eu falei, trabalhei e continuo trabalhando bastante, né? Olha só. Então, começamos lá com 14 anos, no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba, pegando ônibus lotado, Interbairros 2, Iguape 2, Vila Macedo, batendo cartão. Depois, eu abri uma empresa com 20 anos de idade, vendi essa empresa com 30, para um grande grupo aqui do Paraná. Nós chegamos a ter 3.000 empregados no Brasil. E essa empresa começou muito pequena, com 7 empregados, e cresceu exponencialmente. Quando larguei tudo para me dedicar ao sonho de ser juiz. E fiz concurso, passei em Brasília, depois tive remoção aqui para o Paraná, para a nossa terra, de onde eu sou, tenho origem, né? E nesse meio de tempo, corri o interior do Paraná como juiz substituto, volante. Depois fui juiz auxiliar da corregedoria aqui do nosso egrégio tribunal. Após, fui juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Depois, juiz auxiliar da presidência aqui do nosso egrégio tribunal. E juiz auxiliar da presidência do TST, mas aqui tem uma particularidade. Eu escrevi um livro em março do ano passado, Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram, um livro sem juridiquês. E por que isso? Porque eu sempre defendi, até como jornalista que fui no passado, que a magistratura precisa se aproximar das pessoas, com os cuidados necessários. Mas nós precisamos dar satisfação dos nossos atos à sociedade, que paga o nosso salário. Então, o juiz tem que dar entrevista sim. Porque se você não dá entrevista para um jornalista,
É isso que ele vai reproduzir para a sociedade, que você é um ser inatingível, que você é um ser difícil, que você é um ser fechado. Evidente que você não vai dizer a solução no processo, existem limitações na Lomã, existem limitações éticas, mas você precisa dar uma satisfação do seu trabalho às pessoas. Quando eu era jornalista, eu lembro que nas reuniões de pauta, falei isso ontem de manhã ainda na TV Globo, numa reunião de diretoria, de corpo editorial, que quando eu era repórter e aparecia uma pauta para cobrir o Tribunal de Justiça, ou a Justiça do Trabalho, ou a Justiça Criminal, ninguém queria ir. Primeiro que o linguajar é difícil, ninguém entende. E segundo, que até as vestimentas são diferentes. Eu lembro que uma vez eu fui cobrir no Tribunal de Justiça o julgamento da família Abage. Eu fui de calça jeans e me tiraram do plenário. Segurança me tirou do plenário porque eu estava de calça jeans e camisa, como repórter. Eu não sabia que tinha aqui, entendeu? Então esse tipo de coisa só afasta a magistratura das pessoas. Então aproximar a magistratura do povo é algo absolutamente necessário, no meu ponto de vista. E com este livro, eu acabei sendo chamado em novembro do ano passado, final de outubro, na Casa Civil da Presidência da República, para auxiliar na escrita de algumas normas trabalhistas. E qual não foi a minha frustração? Porque eram apenas 4 coisas que eram encomendadas. E eu disse, mas nós vamos continuar administrando o Brasil apenas para setores? 4 setores aqui? Já não é passada a hora, não aprendemos que é necessário administrar o Brasil para todos? E eu dizia, apontando o dedo pela janela do 4º andar do Palácio do Planalto, que esse país estava sangrando nas capitais e no interior e alguma coisa precisava ser feita. As reformas como um todo precisavam avançar, e não só a reforma trabalhista, mas a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma da matriz energética, a reforma do judiciário, a reforma comercial, a reforma logística. Só para dar alguns exemplos. Aqui no Paraná, se você produzir energia elétrica solar na sua casa, você paga ICMS. Em Goiás também. Você tem um caminhão com 22 pneus transportando 30 toneladas de soja, atravessando 3 estados, para despejar soja em Paranaguá e Itajaí, ou São Francisco do Sul, com um caminhoneiro muitas vezes rebitado, quando 2 locomotivas puxariam 60 disso. Mas nós temos uma matriz logística baseada em caminhão. E desde criança ouvimos que o Brasil tem que ser cruzado por ferrovias. Na área da aviação civil, então, embora não queira perder o foco do assunto aqui, mas é irresistível dizer isso quando falo em reforma de matriz logística, analisem comigo. Nós conseguimos com muito esforço destruir a aviação brasileira. Nós somos um país de dimensão continental. O voo que eu fiz para Brasília ontem, de Brasília para cá, junto com o doutor Aparecido, em qualquer lugar do mundo, em 80% do mundo, seria um voo internacional pela distância, mas é um voo doméstico. Pois nós acabamos com a Paner, com a Varig, com a Varig-Log, com a Transbrasil, com a VASP, com a Vaspex, com a Nordeste. E hoje todas as companhias que nós temos são estrangeiras. A Azul é americana, a Gol é 7% oficialmente americana da Delta, a Avianca é colombiana, a TAM é do Chile. Então, nós conseguimos destruir a nossa matriz logística aérea. E assim o Brasil vai, aos trancos e barrancos, sofrendo de forma vertiginosa. Então, eu particularmente defendo todas as reformas possíveis, não só a trabalhista. Um senador me perguntou na sabatina que eu tive no Senado Federal, há 15 dias, mas por que começar então pela trabalhista? E eu respondi, porque o senhor se omitiu e não fez a outra. O senhor é que não fez a outra, o senhor que não escreveu a outra, o senhor que não trouxe as suas ideias e não convenceu os seus pares de fazer todas as outras reformas. Né? Mas aí na Casa Civil o projeto foi mandado, 6787, para a Câmara Federal, e eu não conhecia o deputado Rogério Marinho, aliás, nunca tinha ouvido falar. Nesse meio de tempo, depois que eu participei dessa confecção na Casa Civil, eu fui então chamado no final do ano pelo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho para ser o juiz auxiliar da presidência no Tribunal Superior do Trabalho. E assumi a função, e pude perceber que, pautando a SBDI1, como é bom falar para um público que é da área, né? Normalmente eu falo para pessoas que não são da área, pautando a SBDI1, o que eu vejo?
300 processos por pauta. Fazendo os destaques, um por um, lendo um por um dos processos. E o que eu vejo? 63% de processos de recursos de banco. Por quê? Porque hoje é inexorável que nós temos uma CLT desequilibrada, que trata desiguais de forma igual. Uma CLT que não dá conta mais desse país. Porque ela trata a padaria ali do Guabirutuba, a padaria ali do Ecovilha, a padaria do Jardim das Américas do mesmo jeito que trata a Petrobras. E o problema é que nós temos 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil, isso mesmo, 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil. O país tem 3% do emprego formal do mundo e 80% de todas as ações trabalhistas do planeta Terra. Isso é bom para o Brasil? Isso é bom para o país? Então, como é que nós conseguimos fazer uma reforma de uma lei que vem de 1943, em que pese com muitas emendas, mas essas emendas, a comparação é absolutamente válida. Pega uma casinha construída em 1940, que tem tantas por aí, e começa a fazer emenda nela para ver como é que fica isso. Se há uma interpretação sistêmica possível disso, ou se essas emendas são pontuais. Então, fui chamado pelo deputado Rogério Marinho para fazer parte como membro da equipe de redação final da Lei Trabalhista Brasileira. Uma lei que teve, um projeto que teve 850 emendas. Foi o segundo projeto mais emendado do país. Nós trabalhamos diuturnamente. Eu tenho dormido, falei até ontem para o colega Zé Aparecido, na fila do embarque, eu tenho dormido 20 horas por semana. Tamanho está sendo o desafio. E debato esse tema de coração aberto com qualquer pessoa. Kaminski foi reconhecido esses dias num voo, e o engenheiro da HP falou assim para mim: você é aquele juiz que está ajudando a escrever. Mas eu vi lá o William Vac e tal, mas vamos falar baixo aqui para você não apanhar no avião. Falei, não, eu não vou apanhar, a gente vai debater e nós vamos nos entender. E todo mundo começou a participar da conversa. Foi Curitiba-Guarulhos numa discussão muito rica. E eu falava, me diga então, você que é engenheiro, qual direito você vai perder? E ele disse, vai precarizar. Falei, vai precarizar aonde? Ele falou, eu vou perder direito. Falei, qual? Aí ele disse, o terceirizado quando é mandado embora perde direito. Falei, qual direito? Aí o pessoal começou a interagir. Veja, falando para um público absolutamente qualificado, na verdade, 2 direitos na prática estão sendo retirados, mas estamos automaticamente dando outros 2 direitos importantes para o trabalhador. O primeiro, as horas em itinere. Isso está sendo extraído da CLT. Por quê? Porque em São Paulo, o trabalhador acorda 10 para as 5 da manhã, caminha no Saibro até o ponto de ônibus, pega o ônibus, vai até outro ponto, pega outro ônibus, pega o metrô e chega no trabalho. Chega no trabalho 10 para as 8 da manhã. Usa o transporte público. Quanto que ele ganha? 0. Se essa mesma empresa concedesse transporte para esse trabalhador, ele ia ficar 40 minutos dentro da van, 45 minutos. Van confortável, segura com ar-condicionado. Essa empresa corria o risco de pagar horas em itinere. Porque um pedaço o transporte não pega, é incompatível, não sei o quê. Corre o risco. Há um risco. O que é que o empresário faz? Retira o transporte. Pergunto para essa plateia qualificada. O que está escrito hoje nos ônibus de Curitiba, todos eles, atrás do vidro do motorista? Atrás do motorista, para quem não sabe, tem um vidro retangular, bem grande. O que tem um adesivo desse tamanho assim. O que está escrito nesse vidro? Alguém sabe? Alguém sabe? Desde o tempo que eu sou criança tem esse adesivo no vidro. É uma lei municipal. Está escrito assim: cuidado com furtos no interior do veículo. Então é algo sensacional, porque se você for reclamar, fazer um boletim de ocorrência que foi roubado, o Estado vai te dizer, bem que eu te avisei. Então, ali em Campo Largo, onde eu atuo, de tanta condenação de horas em itinere, retiraram as vans que faziam transporte dos trabalhadores. O que está aparecendo algum tempo depois agora? Um monte de acidente de percurso. É saibro, é noite, é escuro, o sujeito se quebra na curva. E se vira. É que se não der a van, é interesse da empresa, porque ela é longe dele. Não vão trabalhar, precisam comer. Como é que não vão? Vão trabalhar sim. Vão trabalhar a pé, de bicicleta, de burro, de moto, de carona, de carro. Vão trabalhar, vão dar um jeito e vão trabalhar.
Então, para que dificultar o que é simples? Pergunta para qualquer trabalhador o que ele prefere. Pega um cara da Petrobras que mora lá no sítio cercado, que vai trabalhar em Araucária. Pergunta se ele prefere receber avanço ou se ele prefere pegar 4 ônibus para chegar no trabalho 8 horas da manhã. Simples assim. E a segunda coisa que está sendo retirada e que ontem houve uma convergência, inclusive com a senadora Marta Suplicy. Os 15 minutos do 384. Que ao final do capítulo diz que aquilo é uma infração administrativa e que jurisprudencialmente os tribunais sistematicamente deram hora extra. Pergunta para o trabalhador, na lata, você quer fazer 15 minutos e sair 15 minutos mais tarde do trabalho? Pergunta para ele se ele quer. Aí me perguntaram, mas será que a lei nova vai pegar? Eu perguntei, a velha pegou? 11 mil ações novas por dia? É que a gente tem que partir da boa fé. Eu não tenho que partir do direito, da premissa que eu estou tirando o direito de dar hora extra de 15 minutos para o início da jornada extraordinária. Eu tenho que partir da premissa que a empresa tem que dar os 15 minutos, vai parar tudo, e o sujeito vai ser 15 minutos mais tarde. Pergunta para algum trabalhador se ele quer isso. Aí a senadora Marta, no plenário do Senado, me pergunta, vocês fizeram isso porque você, por exemplo, é homem e não menstrua, por causa dos 15 minutos. Eu falei, mas senadora, a mulher pode ir ao banheiro fazer sua higiene pessoal a qualquer momento. A qualquer momento. Ela não precisa desses 15 minutos para fazer sua higiene pessoal. Inclusive os tribunais não dando moral se houver limitação ao uso do banheiro. Então não há nenhum problema nisso. Né? Então, na verdade, não está se retirando um direito, está se dando outro. Foi feito um estudo pelo IPEA, 80% das horas extras do Brasil tem até 40 minutos. O sujeito vai parar 15 para fazer 30, 20, 40? Não faz sentido. Né? Nós temos algumas revoluções em termos de direito do trabalho, nós estamos mudando concepções e paradigmas. Eu tive um debate recente com o nosso querido professor José Afonso da Alegrave Neto, e ele dizia, mas meu Deus, essa norma do jeito que está não inviabiliza a magistratura, a advocacia trabalhista? Eu falei, se for para continuar do jeito que está, inviabiliza. E é justamente isso que a lei quer. Inviabilizar uma advocacia trabalhista que, não vou generalizar, de forma alguma, com um imenso respeito a todos os advogados e profissionais de direito do Brasil, mas que muitas vezes é abusiva e muitas vezes extrapola qualquer limite de boa-fé. E dada a timidez dos tribunais em regulamentar, em aplicar, melhor dizendo, o Instituto da Litigância de Má-Fé, nós somos os maiores responsáveis pelo fato da situação estar como se encontra hoje. Apenas 5% das ações trabalhistas são julgadas integralmente procedentes no Brasil. Os senhores sabem, é muito difícil nós pegarmos uma reclamatória trabalhista com menos de 30 pedidos. Ou eu estou exagerando? Para a gente deferir o quê? 5, 3, 4? Entenderam? Então, a sucumbência recíproca é um momento histórico que está exigindo isso. Esses dias um juiz, colega nosso aqui me falou, foi o Luciano Coelho, falou, olha, convenceram um parente meu que se aposentou, engenheiro, a ingressar com uma ação trabalhista. Eu falei, mas não é tão difícil? Olha, vou pedir tudo que eu quero. E se eu não ganhar nada? O senhor não paga nada. Mas e as custas do processo? Não, o senhor não paga nada. Não, mas eu ganho 8 mil por mês de aposentadoria. Não, o senhor não paga nada. Mas e a perícia que vai fazer se eu perder? Não, o senhor não paga nada também. O Estado paga para o senhor. E os seus honorários? Não, o senhor não paga nada também. Só se o senhor ganhar que o senhor me paga. Me parece que não é tão difícil convencer alguém a ingressar com uma ação trabalhista. Aí, quando eu terminei a palestra no AB, o advogado que estava ao meu lado disse assim, poxa, mas se eu pedir uma equiparação salarial e vier o documento comprovando que ele tem o mesmo salário do colega? Eu falei, então. Ele falou, não, mas ele achava que... Ah, ele achava. Então, você moveu toda a máquina judiciária, tirou todo mundo do trabalho, 2 testemunhas prepostas para ficar uma tarde inteira na Justiça do Trabalho, às vezes com viagem, porque ele achava. Ele achava. Então, o meu coração é muito grande para receber todas as críticas, inclusive as críticas mais severas. Mas esse é o ponto de vista que está prevalecendo hoje no Congresso Nacional. Porque não foi o Executivo, não foi o Judiciário, não foi o Ministério Público que teve sensibilidade para compreender o que a sociedade brasileira está passando nesse momento. As empresas estão quebradas, os municípios estão falidos.
Os governadores viraram administradores de RH, de folha de pagamento. O país está quebrado, está parado. Há necessidade de ser feita alguma coisa. Estou dizendo que a Justiça do Trabalho, a lei trabalhista é responsável por tudo. De forma alguma. Eu não defendo que Justiça quebra a empresa, de jeito nenhum. Mas todos nós, enquanto autoridades republicanas, temos parcela de responsabilidade sobre o que acontece nesse país. E é chegada a hora de assumirmos. Então temos aqui, por exemplo, para praticamente concluir minha fala, nós temos aqui uma revolução que vai ser a questão do salário. Alteramos o conceito de salário do 457. Hoje, para resumir, praticamente tudo que se paga ao empregado é salário e ingressa no patrimônio jurídico dele, não pode mais ser retirado. E o que nós fazemos? Nós mantivemos todos os adicionais legais, óbvio, são constitucionais, mas, ao mesmo tempo, permitimos que todo acréscimo salarial, como, por exemplo, gratificação, prêmio, meta, bônus, auxílio transporte, qualquer dinheiro que se dê para o trabalhador, sob qualquer título, não se integre mais ao salário e nem o trabalhador, nem a empresa paguem impostos sobre isso. Aí a crítica que eu ouvi. Poxa, mas então agora o trabalhador, quando tirar férias, vai receber só sobre a convenção coletiva, só sobre o valor que ele contratou. Exatamente. Ah, mas então não vai mais poder viajar? Claro que vai ganhar mais todo mês. Pergunta para o trabalhador, você prefere ganhar mais uma vez por ano ou ganhar mais todo mês? Hoje o empresário não dá porque não pode tirar. E se der e o cara ganhar demais, o que faz quando vem a crise? Manda embora. Aí nós temos o distrato, nós temos o trabalho, nós temos a possibilidade do negociado prestigiado em relação ao legislado, e nós iremos tratar esses assuntos no decorrer também do debate, das perguntas, para todos vocês. Eu termino nos 4 segundos que me restam, dizendo que antes de ir para Brasília, com esse grande desafio, eu criei uma trilha sonora. Né? E aprendi aqui no tribunal com alguns presidentes que é bonito terminar uma palestra com poesia. Mas eu, como gosto de tocar uma bateria e também um sax, eu sempre tenho uma trilha sonora para os meus desafios da vida. E desta vez foi uma música de Elis Regina. E o que eu nunca imaginei que ao final fizesse tanto sentido. E como está fazendo. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. E que em cada passo dessa linha pode se machucar. É a esperança equilibrista que sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe o nosso país. Obrigado. Agradeço, em nome da Escola Judicial, as presenças dos juízes Marlos Melec e Reginaldo Melhado. Passo a palavra, então, ao juiz Reginaldo Melhado para fazer as suas observações, sempre destacando, desde o início dessa gestão da escola, doutor Arion, que o nosso objetivo é sempre oportunizar a manifestação de todo tipo de ideia, claro, de ideia que tenha fundamento no direito, na ordem jurídica. Então, por isso, juiz Reginaldo, a palavra é sua. Eu quero saudar os colegas da mesa e cada uma das magistradas, cada um dos magistrados, advogados, colegas presentes. Agradecer o honroso convite, dizer que é uma oportunidade muito rica poder debater aqui, participar dessa discussão com o professor Marlos Melec e com os colegas aqui. Eu vou tentar apresentar nos 20 minutos estreitos que estão assinados aqui, uma visão completamente diferente da que foi sustentada pelo Dr. Marlos Melec. Eu penso que a reforma trabalhista destrói direitos. É uma devastação no edifício que a cidadania construiu ao longo de muitos anos, de séculos até. É retrógrada, é atrasada e vai causar precarização do trabalho, aumento de acidentes e doenças ocupacionais, vai piorar o mercado de consumo e vai fazer com que o capitalismo seja cada vez pior no Brasil. Esse discurso data vênia de que não destrói direitos ou que toca apenas na jornada em itinere ou altera o artigo 484 ou
revoga o artigo 484 para eliminar os 15 minutos de intervalo, é uma proposição data vênia falsa. Há direitos fundamentais que são tocados nesse projeto. Lamentavelmente, eu não vou poder me aprofundar na análise de cada um desses institutos que são alterados no projeto, mas eu faço questão de me referir a eles a fim de demonstrar o que eu estou procurando sustentar. Eu vou tentar abordar 3 aspectos, porque, claro, eu não posso tratar de todos eles, né? De 3 aspectos em relação ao projeto. O paradigma do contrato de emprego, o problema da duração da jornada e a questão dos direitos de personalidade ou direitos fundamentais que são tratadas no projeto. Todas elas com aspectos extremamente negativos para os interesses da classe trabalhadora. Começando pelo contrato de emprego, onde é que ele é tocado no projeto. Primeiro, o artigo 482b fala do contrato, da contratação do autônomo com exclusividade e continuidade sem a formação do vínculo de emprego. Essa, na verdade, é uma ferramenta hermenêutica, ideológica, na tentativa de você ter o assalariamento sem a relação de emprego tutelada pelo sistema, né? Por quê? Porque aqui só falta a subordinação, mas a subordinação no século XXI vai se tornando cada vez mais abstrata, mais etérea, mais difícil de enxergar, e você tem, então, uma alavanca legal para excluir esses trabalhadores do sistema produtivo. O contrato intermitente, criado no artigo 443 e no artigo 452A, né? É uma inspiração, talvez, no modelo britânico que não deu certo, é extremamente criticado na Inglaterra, né? E vai se colocar aqui. A ideia de que o trabalhador pode ser legalmente contratado, com anotação em carteira, mas ele vai ter um trabalho incerto e um salário surpresa, né? Ele vai alavancar formas de contratação extremamente precárias. Quer dizer, ninguém mais vai fazer contrato de safra, contrata como trabalhador intermitente. As empresas vão contratar por 30 dias, por 15 dias, sob esse formato, para no final de ano, o comércio, na época de Natal. As fábricas vão contratar o trabalho intermitente na época de Páscoa, de Natal e assim por diante. Quer dizer, isso vai significar uma precarização. Aprofunda-se dramaticamente a terceirização, dramaticamente permitindo a terceirização em atividade fim, que vai resultar na fragmentação dos sindicatos, na destruição de direitos. Estatisticamente se sabe que a precarização é feita para reduzir salários. Hoje, a construção jurisprudencial aponta no sentido inverso, com base, inclusive, na Lei 6.019, mas a Lei 6.019 é alterada para se estabelecer que o trabalhador terceirizado pode ganhar menos. Na verdade, ela diz que o trabalhador terceirizado só não vai ganhar menos se o contratante e a terceirizada convencionarem isso, o que é quase que risível, né? Onde é que já se viu o empresário combinar com a empresa terceirizada que vão se respeitar os mesmos salários, a isonomia salarial? Então, a violência contra o trabalhador terceirizado. Teletrabalho de inconstitucionalidade flagrante, né? A pretexto de regular o trabalho terceirizado, se insere essa forma de prestação de serviço como exceção, na regra de exceção do artigo 62. É como se nós desconhecêssemos o mundo do século XXI. O teletrabalho pode implicar num controle sobre o trabalho, sobre o trabalhador, sobre a pessoa do trabalhador, muito mais intenso, radical e decisivo do que o trabalho convencional, né? O panoptismo lá do Foucault não é nada comparado à possibilidade do controle maquínico ou cybermaquínico, como a gente vê hoje, né? Altera o conceito de grupo econômico, né? Altera o conceito de grupo econômico para estabelecer restrições. Você não tem mais a possibilidade de reconhecer o grupo econômico por horizontal, por mera coordenação de interesses, né? A composição societária deixa de ser um elemento relevante. É uma forma de estimular a fraude, né? A lei, em vários aspectos, ela estimula a fraude, né? O artigo 488A estabelece que a empresa sucedida
o empresário só tem responsabilidade solidária em caso de fraude. Do contrário, não. Quer dizer, o trabalhador vai ter que provar fraude para tentar responsabilizar o sucedido. Senão eu vendo a minha empresa para alguém e aquele que comprou que paga o pato por tudo aquilo que eu fiz antes. O conceito de salário é altamente destrutivo, né? Cria a ideia de que o empresário pode pagar prêmio e abono para o trabalhador sem que isso se integre ao salário. Quer dizer, isso não é parte do salário. Muda-se, inclusive, a Lei 8.212 para excluir isso da incidência de tributação. O empresário pode pagar salário mínimo ou piso convencional para qualquer trabalhador e o resto ele paga em prêmio. Para que ele vai pagar salário? Isso, inclusive, se concatena com uma reforma da Previdência, né, em que a base é a ideia do sistema de contribuição. Quer dizer, já é praticamente impossível se aposentar, menos ainda com o teto do salário de contribuição. E com esse dispositivo aqui, isso vai resultar numa destruição completa do sistema. A equiparação salarial é outro direito que é restringido, não só porque se cria um outro elemento de um outro fator de obstáculo, né, que são os 4 anos no mesmo empregador, mas também porque a equiparação passa a ser devida somente quando o equiparando e o paradigma prestam serviço no mesmo estabelecimento, revogando a jurisprudência que dava uma interpretação extensiva para entender que em toda a região metropolitana seria necessário observar a isonomia. Mas isso não é nada, porque o mais dramático disso tudo é que a lei passa a dizer que a empresa pode aprovar um quadro de carreiras ou um mero plano de cargos e salários sem nenhum controle, sem nenhum requisito, sem nenhum elemento material que esteja regulado na lei. Ela aprova um plano de cargos e salários e isso exclui o direito à isonomia salarial. Quantos de nós já não vimos, advogados, juízes aqui, não vimos discussão sobre equiparação salarial em que a empresa cria lá o operador 1, o operador 2, o operador 3 com salários diferentes, trabalhando na mesma função. Quer dizer, esse povo acabou. Na verdade, a equiparação salarial acaba com isso aqui. Se a empresa tiver qualquer assessor jurídico mediano, ela não paga mais equiparação salarial nunca mais. O trabalhador de nível superior, que percebe salário acima de 2 vezes o teto da Previdência, um salário de qualquer coisa em torno de R$11 mil, pode estipular livremente todas as cláusulas contratuais com eficácia legal e preponderância, inclusive sobre instrumentos coletivos, que é outra quimera, não é? Só porque o sujeito tem curso superior, ele vai ter liberdade de negociação, né? Liberdade de negociação tem o Messi, o Cristiano Ronaldo. O trabalhador, mesmo com curso superior, não. Na duração do trabalho, todo o sistema de compensação é estimulado e facilitado, inclusive o banco de horas. Banco de horas por negociação coletiva, só quando a compensação é feita num ano, no curso de 1 ano. Se ela é feita em até 6 meses, basta o acordo escrito. E se a compensação é feita no mesmo mês, nem acordo é preciso. Acabou. Acabou de vez. Quer dizer, o empregador vai exigir do trabalhador que preste horas extras quando lhe der na teia, quando for necessário, e quando lhe der na teia, ele vai dizer para ficar em casa, para compensar essas horas, sem pagar nada de hora extra. É como se nós revogássemos a Constituição que estabelece um limite de jornada. A Constituição estabelece um limite de jornada e o sistema de compensação desse projeto elimina esse sistema. É inconstitucional também por isso. A jornada de 12 por 36, que alguém diz assim, não, mas isso já está na prática, a jurisprudência já admite. Eu até concordo, infelizmente a jurisprudência admite. Deveria admitir talvez com exceções ou em situações excepcionais. Mas ela torna pior. Ela estabelece que, uma vez pactuado entre o trabalhador e o empresário, esse sistema de jornada de 12 por 36, os intervalos já são considerados remunerados, indenizados na remuneração pactuada. Veja o descalabro. É a lei dizendo que uma empresa pode submeter o trabalhador a uma jornada de 12 horas. Isso é moderno? Isso é tão moderno quanto a Revolução Industrial. Isso é anterior à primeira lei trabalhista da Inglaterra de 1830. Dizer que um trabalhador pode trabalhar 12 horas sem intervalo, que o intervalo está considerado indenizado na remuneração. Ou mesmo que não estivesse, dizer que ele pode indenizar.
O sujeito vai trabalhar 12 horas sem intervalo. Isso é um teatro de horrores. O fim da jornada em itinerário, que já foi mencionado. O intervalo máximo, que também a ideia que a jurisprudência construiu de que se ele é excedido, ele é parte da jornada, é tempo à disposição, também vai para o buraco. Em relação aos direitos fundamentais, deixa eu acelerar aqui porque nós estamos terminando com o tempo. Tem 10 minutos. Cria-se é que é tanta coisa, Eduardo, que tem que ser... Desculpe eu falar correndo, rápido, saltando, porque é preciso mostrar que acaba com muitos direitos, e não são poucos, são inclusive direitos fundamentais. A pretexto de dar regulação da matéria na CLT, eu não sei por quê. Eu sei, na verdade, há uma armadilha ideológica, hermenêutica por trás disso, né? A pretexto de se reconhecer e tutelar direitos fundamentais, o projeto, no artigo 223, G, parágrafo 1º, estabelece uma série de limitações para a indenização por dano moral, né? De acordo com a ofensa. Então, se a ofensa é leve, até 3 vezes a última remuneração do empregado; se a ofensa é gravíssima, até 50 vezes a remuneração do empregado. Isso significa dizer que o trabalhador é um cidadão menor. Porque o juiz que vai arbitrar a indenização para o passageiro do avião que perdeu a mala, ou para uma pessoa que perdeu o filho num acidente de trânsito, não está sujeito a isso, mas o trabalhador vai estar. Isso é tão moderno quanto a lei previdenciária de 1913, que dividia o trabalhador como se ele fosse um boi. Sabe quando você chega lá no açougue e vê o mapinha do boi, e lá tem o filé mignon, a perna, o braço, para cada peça um preço diferente? Então a ideia é mais ou menos essa aqui, de você tarifar, não é? É tão perverso que, por exemplo, na discriminação salarial por sexo, que eu acho que eles querem tratar aqui de discriminação por gênero ou etnia, é fixada uma multa, de tal modo que a ferramenta hermenêutica quer dizer, se a lei prevê uma multa, eu não posso condenar ao pagamento de indenização por dano moral. E essa multa é de 50% do teto da Previdência, então daria mais ou menos uns R$2.500 ou algo assim, por discriminação racial, por discriminação da mulher, por a mulher estar recebendo menos salário, pelo negro estar recebendo menos salário, está tendo um tratamento desigual. Você rompe com toda a ideia do caráter, que é universal, para que serve condenar alguém à indenização por danos morais. Eu vi uma declaração do presidente do Tribunal Superior do Trabalho sobre essa matéria e não pude acreditar no que os meus olhos viam. Ele teve a coragem de dizer, isso está sendo gravado, podem mostrar para ele, eu não tenho medo dele entrar com um processo disciplinar também contra mim. Teve o desplante de dizer que os trabalhadores poderão se automutilar se as indenizações forem altas. Isso é próprio de uma mente doentia, de alguém que nunca foi juiz, que sempre foi um procurador do trabalho de gabinete, nunca teve contato real com as pessoas, nunca viu a mãe chorando na frente porque o filho morreu, nunca viu um jovem sem a perna, como eu vi na semana passada, uma mulher que perde o couro cabeludo inteiro, dizer que um trabalhador vai se automutilar, autoflagelar. Isso é patológico, e essa patologia está por trás disso aqui. É essa patologia que está por trás disso aqui. Eu nunca pensei que fosse sentir vergonha de ser juiz do trabalho. Quando eu vi o ministro Ivens dando essa declaração, eu fiquei com vergonha. Eu já fui católico, a minha família toda é de católicos, e eu fiquei com vergonha pelos meus familiares que são católicos. Tive vontade de dizer para minha mãe, faça uma carta para o Papa Francisco e peça a excomunhão desse cidadão, porque um católico não pode falar uma besteira dessa. E a armadilha teórica que está aqui consiste em que, nesse dispositivo consta que somente se aplicam as regras da CLT na indenização por dano moral. Então,
o projeto é um vai e vem, porque no artigo 8º diz que aplica o Código Civil, quando vai tratar do exame de legalidade ou constitucionalidade das convenções coletivas, diz que aplica o Código Civil, mas quando chega aqui diz que não aplica o Código Civil. Ele está em crise epistemológica, ele não sabe para onde ir. Ele tem uma espécie de distúrbio, como é que chama lá? Esquizofrênico, né? E aí, o que me pareceu grave, o artigo 223C parece bonito, né? Ele diz assim: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são bens jurídicos tutelados e são inerentes à pessoa física. Então, são esses os bens jurídicos tutelados. Só que aqui, quando ele exclui as demais normas a respeito, ele não menciona a liberdade de manifestação, ele não menciona outros direitos fundamentais de igual estatura, ou até tão mais importantes, como o direito de reunião e de associação, não estão mencionados aqui, a convicção filosófica ou política, a orientação ideológica, a crença religiosa, a vida privada. Não há uma tutela expressa aqui da vida privada, o que parece sugerir, inclusive, que o empregador pode monitorar o empregado, pode ver os e-mails dele. Isso aqui não aparece aqui, né? Quando ele trata da tutela do empregador, ele se revela. Aqui o projeto comete um ato falho, né? Porque ele estabelece os bens extrapatrimoniais que são indenizáveis, o direito moral da pessoa jurídica. Então ele diz que a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência que no caso do trabalhador não é tutelado, são bens juridicamente tutelados e inerentes à pessoa jurídica. Inerentes à pessoa jurídica. Não são inerentes ao empregador individual. O pequeno empresário não está sendo lembrado aqui, porque isso fala nas entrelinhas, porque é um projeto que vem para tutelar o interesse dos grandes tubarões da economia brasileira. E há uma série de outras perversões que eu não vou comentar. A norma coletiva sobre o grau de insalubridade, o problema da gestante e da lactante. Por favor, mexer com a gestante e a lactante a troco de quê? Não é? A cláusula de arbitrário nos contratos em que o salário mensal é de R$11.000 ou mais. A prescrição intercorrente, que é uma forma de... parece ser uma vingança da burguesia contra a jurisprudência trabalhista. Há vários dispositivos nesse projeto que querem cancelar súmulas ou entendimentos jurisprudenciais dominantes. Ele vem falar, tudo bem, a gente não ganha de vocês na jurisprudência, nós vamos fazer uma lei para derrubar isso aí. E prescrição intercorrente de 2 anos, quando a Constituição fala num prazo de 5 anos. Né? Quitação anual das obrigações, com eficácia liberatória das parcelas. Isso é perverso. Né? A chancela expressa da dispensa coletiva, dizendo que a dispensa coletiva não prescinde de negociação coletiva, cancelando a jurisprudência do TST também. Quando a Constituição diz no artigo 7º, inciso 1º, que o trabalho é protegido contra a dispensa arbitrária sem justa causa. Então, fizeram 201 disposições de mudança na CLT, não regularam a Constituição e escrevem na Constituição o contrário do que está escrevem no projeto o contrário do que está na Constituição. É o avesso, é um estímulo à dispensa, em vários outros aspectos que está colocado. Acaba com a ultratividade, o PDV que dá quitação geral, a proibição do sindicato de trabalhadores participar da eleição da comissão de representantes na empresa. O mineiro não teria outra explicação, ele diria, minha Nossa Senhora da Badia. O sindicato ser proibido de participar dessa negociação. E o veto à reeleição desse dirigente é só 1 ano o mandato e ele não pode se reeleger. O negociado sobre o legislado. O pagamento das verbas rescisórias agora tem prazo de 10 dias para todos os contratos, inclusive os contratos por tempo determinado. E o prazo começa a contar a partir do término do contrato, o que permite a interpretação de que depois do aviso prévio é que vão pagar essa indenização. A enumeração taxativa do que é ilícito na negociação coletiva. Enfim, são dramáticas. Eu concluo afirmando com toda segurança, é todo um edifício que foi destruído. Eu tentava explicar isso outro dia para uma pessoa que não é da área do direito e usei a seguinte metáfora. É como se você estivesse para construir uma casa
e fosse conversar com o construtor, depois de consultar um engenheiro, e dissesse, olha, eu acho que o alicerce aqui não vai suportar mais essa casa. E o autor do projeto fala assim, não, mas nós vamos pintar a cozinha, vai ficar linda a cozinha. Não, mas olha aqui, está faltando ferragem na estrutura. Não, mas você vai ver a televisão que nós vamos colocar na sua sala. Então, a discussão é mais ou menos assim, quer dizer, eles querem levar o debate para questões irrelevantes, que são tratadas mesmo no projeto, questões irrelevantes, e algumas até de aspecto positivo, mas a filosofia, o conceito é perverso. Vai haver redução de direitos, vai haver fragmentação do sindicato, o sindicato é enfraquecido em vários dispositivos, é fragilizado, e eu não me refiro só à contribuição sindical, acho até que o fim da contribuição sindical pode ser positiva. O trabalhador, enfim, é visto como um cidadão menor. É como se ele guardasse a cidadania dele no armário, lá junto com a roupa, vestisse o uniforme e fosse para dentro da fábrica sem cidadania, né? É um retrocesso, é um projeto que nasceu envelhecido, é um projeto que vai nos colocar numa modernidade tão instigante quanto a Inglaterra do século XVIII. Isso aqui é retrógrado. É um golpe contra a democracia. Eu só concluiria agora, e prometo que concluo mesmo, eu tinha outras coisas para falar, que é um golpe contra a democracia, por quê? Porque o vice-presidente, no exercício da presidência, foi eleito com base num programa que foi escrito e depositado no Tribunal Superior do Trabalho, que dizia o contrário disso. A promessa de campanha que foi vencedora nas eleições era de que os direitos trabalhistas não seriam tocados nem que a vaca tussa. Não sei se vocês lembram dessa expressão. Esse projeto foi vitorioso. E isso não tem nada a ver com respeitar direitos trabalhistas, eles são destruídos. Se o presidente quisesse trair todo o projeto pelo qual ele foi eleito, como ele traiu já na conspiração contra a presidente, ele poderia então assumir o projeto derrotado. E o projeto derrotado também não trazia essa proposta. Nenhum partido político propôs para o povo brasileiro nas eleições realizar uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência com esse caráter devastador. Por isso é que eu afirmo, isso é um golpe contra a democracia. Quando a gente elege um deputado, quando a gente elege um representante, quando a gente elege o presidente, a gente não elege uma pessoa e dá uma procuração em branco para ele fazer o que quiser. Elege em cima de um projeto, e esse projeto não foi discutido com a sociedade brasileira. E o Congresso aprovou a toque de caixa, porque eles querem acabar logo com o serviço sujo. Eles estão aproveitando um momento de crise política e econômica, talvez uma das mais dramáticas desde o golpe militar, para implantar no país um sistema que é um sistema que destrói não só o direito do trabalho, mas o conceito mesmo de cidadania que a Constituição de 88 abraçou. Essa é a minha opinião, com todo o respeito ao professor Marlos, que é um dos autores intelectuais desse projeto. Muito obrigado. Eu peço, então, ao pessoal da escola que fique com os microfones já apostos ali, e a palavra está aberta para as perguntas. Então, preferencialmente aos magistrados, por gentileza, levantem a mão, Leonardo. 3 minutos para fazer a pergunta, no máximo. Eu sei que vai exigir um esforço enorme seu, Leonardo, mas, por favor, observe os 3 minutos. Só o presidente da mesa, eu faria essa solicitação, não sei se é possível devido à administração do tempo, né? Mas até devolveria uma réplica para o colega, só para eu poder fazer no mínimo um contraponto de uma linha para cada direito que foi colocado, senão a gente tenta colocar nas perguntas. Mas acho que vai ser possível nas perguntas. Perfeito, vai ser possível nas perguntas. Então, Leonardo tem novamente o seu minuto, os seus 3 minutos, e daí 5 minutos para a resposta. Daí, por favor, indique a quem está sendo feita a pergunta, se for para os dois, mas, por favor, faça a indicação. Vou começar. Primeiro, pedir desculpas ao Marlos por não ter atendido ao gentil convite do Rodrigo a semana passada. A gente poderia ter debatido com mais calma isso, mas eu garanto que o da Legrave foi muito melhor do que eu poderia ter sido. E vou fazer a pergunta e, em seguida, a fundamentação. A pergunta é, isso é bom para quem? Porque trabalho não é só aquilo que diz respeito aos interesses salariais específicos de quem está numa relação bilateral de trabalho. Trabalho é estrutura fundamental de organização de uma sociedade.
Calpolani, é um autor que eu cito muito, diz que trabalho é só uma outra palavra para dizer o que é o modo de vida das pessoas comuns. Esse projeto, ele parece que foi feito por advogados muito chateados com o resultado da sua atuação na Justiça do Trabalho e que transpuseram para esse projeto partes das suas peças processuais. Mas não foi um projeto pensado por quem está disposto a pensar a sociedade, porque é disso que se trata. Jamais, em nenhum lugar do mundo, se demonstrou a afirmação zumbi de que precarizar o trabalho gera emprego. Isso, todas as vezes que se pesquisou isso, jamais se identificou isso. Pelo contrário, todas as experiências históricas que houve mostraram que precarização gera redução de salário, gera perda de produtividade, alta perda de produtividade e gera desconstrução das condições societárias, perda de democracia. Para quem que é bom esse projeto? Esta é a pergunta. Isso é bom para o empresário? Porque no fundo está a ideia, não, mas isso vai ser bom para os empresários. Não vai. Não há nada que mostre isso, pelo contrário. Nós estamos reduzindo fortemente a renda do salário com esse projeto, afinal de contas só paga basicamente as horas efetivamente trabalhadas. Nós estamos destruindo a Previdência, vai cortar pela metade a base de incidência da contribuição previdenciária. Nós estamos destruindo as condições de cidadania no mundo do trabalho que não são resultado de qualquer coisa, são resultado de séculos de sangue e luta. Leonardo, por quê? Para concluir, porque a função do direito do trabalho, no fundo, é proteger o capitalismo dele mesmo. O capitalismo é autodestrutivo, ele é autodesequilibrado, ele precisa de um reequilíbrio, de um fator de reequilíbrio que é produzido pelo direito do trabalho. Essa é a função do direito do trabalho. Destruir essa função de proteção não é bom para ninguém, ou é? Para os dois? Para os dois. Então, Marlos, por gentileza, você tem 5 minutos. Obrigado, doutor Vandelli, meu colega, pela pergunta. É bom para o país. Não é bom nem para empresário, nem para trabalhador. É bom para todo mundo. O modelo como existe hoje não serve mais ao Brasil. Isso foi catalisado no Congresso Nacional. E o que é importante dizer, não há mais medidas cartesianas. Isso é sim, as coisas estão muito interligadas hoje. Então, por exemplo, onde é que está o golpe contra a democracia? Me digam uma norma regimental do Congresso Nacional que foi violada. Uma. A velocidade que está andando. Onde é que está no regimento que não pode andar na velocidade que está andando? Pressa tem o trabalhador que está agonizando, quem está desempregado. Nós temos no Brasil hoje 54%, pasmem, mais da metade dos trabalhadores do Brasil. É que o Brasil não é Vicente Machado, a Avenida Paulista, a Avenida das Torres, a Avenida Cristiano Machado em Belo Horizonte. Não é. O Brasil é BR-153. Nós temos, olha, mais da metade dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Esses não têm férias, hora extra, 13º, não tem nada. E é isso que pretende o trabalho a tempo intermitente, formalizar essas pessoas, para passarem a ter o mínimo de direito legal. Mais da metade, senhores. Leonardo, agora eu tenho 5 minutos, eu posso te dar a palavra em seguida. Observou a sua fala, Leonardo, por favor, né? Então vejam, trabalho a tempo intermitente existe há 80 anos nos Estados Unidos, mas eles estão errados, nós é que estamos certos aqui. Em debate com o ministro do Trabalho, o querido Ronaldo Nogueira, na Casa Civil, mas, doutor Marlos, o distrato vai saquear o FGTS do Brasil. Mas o distrato é falado todos os dias na nossa sala de... Doutor, eu fiz acordo para sair porque eu quis. Mas o senhor então cometeu um crime? Não sabia que é crime isso. Ou não? A minha matéria-prima é a realidade. Mas é isso. Então o distrato vai permitir o saque de 80% do FGTS e não vai permitir o saque do seguro-desemprego para que não gere a rotatividade. Mas hoje o cara saca 100% do FGTS e saca o seguro-desemprego de forma fraudulenta. De mais a mais, disse o ministro do Trabalho, nós temos um momento cultural e histórico importante no Brasil.
Mas se tudo isso é tão bom, esse modelo que está aqui é tão maravilhoso, por que todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos? Por que o pobre quer ir trabalhar nos Estados Unidos? Por que o rico quer ir trabalhar nos Estados Unidos? Eu aposto que nessa sala todos vocês conhecem alguém que foi embora. Todos vocês. Eu conheço empresários de São José dos Pinhais que fecharam a indústria e abriram no Paraguai. O cara com 15 anos mais de idade que eu, 200 empregados, fechou a fábrica de cosméticos e abriu no Paraguai. Eu não acreditei quando ele me falou, pois é verdade. Pois é isso que nós queremos para o Brasil. O projeto é bom para o Brasil. Trabalho, teletrabalho. As pessoas trabalham em casa. Servidores do tribunal trabalham em casa. A norma que foi escrita foi inspirada, sabem aonde? Na norma de teletrabalho do Ministério Público Federal, do fiscal da lei. Isso é inconstitucional, então? Está errado? Que norma, então, nós poderíamos construir? Ah, mas o 62. Ora, é lógico que se ficar comprovado que o sujeito tem hora para entrar e sair, tem que atender em teletrabalho 400 pessoas, é lógico que nós vamos fixar hora extra. Eu vou fixar hora extra. Agora, se for um teletrabalho com uma meta livre, cumpre a hora que quer, de madrugada, de meia tarde, de noite, como é que vai ter hora extra? O cara está em casa. Já estão dizendo que trabalhar em casa é precarizar o trabalho. Pensem nisso. O cara mora ali. O cara ia precarizar o trabalho, trabalhar em casa. Com uma norma inspirada no Ministério Público do Trabalho. Sensacional. Ministério Público Federal. Né? O ilícito da CCT, nós partimos da premissa que se a CCT veio, é porque os sindicatos se acertaram. Não cabe ao juiz ficar analisando se há compensação do crédito, do débito. Houve o acerto, houve o acerto. A lei genérica não consegue atender a complexidade, a heterogeneidade do nosso país. Não consegue. Por isso a aposta na convenção coletiva, que já está no artigo 7º da Constituição. E para concluir, que eu tenho mais 30 segundos, vamos pegar aqui o problema da quitação anual. Eu fui voto vencido na comissão. Eu entendo que não pode haver essa quitação anual e espero que a jurisprudência se encarregue de colocar isso nos devidos lugares, embora esteja escrito lá, que quita apenas as parcelas ali elencadas. Que é o que já acontece hoje, basicamente. Né? Nós temos aqui, então já eliminei para o teletrabalho, trabalho intermitente, problema do autônomo, eu vou tratar numa próxima ocasião. Reginaldo, 5 minutos. Olha, Eduardo, esses dias eu na universidade conversava com um grupo de alunos que integra um coletivo anarco-comunista. Vocês sabem que eu tenho uma certa origem na esquerda, ainda tenho alguma proximidade com o pessoal sempre, estou lá conversando com eles. E a posição deles, Leonardo, é de que esse projeto aqui é bom. Eles falam assim, deixa provar que agora o capitalismo acaba mesmo. É preciso que as pessoas entendam que tem que ser destruído e superado. Uma legislação, é exatamente isso que você falava, Leonardo. Uma legislação minimamente humana, que reconheça o trabalhador como cidadão, limite a voracidade do capital sobre o trabalho, é uma legislação que preserva o sistema. Esse modelo aqui é um modelo autodestrutivo. O Marx dizia, o socialismo é uma barbárie. As pessoas que fizeram esse projeto estão optando pela barbárie. Parece que não estão se dando conta de que podem estar cavando a própria sepultura do capitalismo com isso. Não é? Me perdoe, Marlos, mas o Ministério Público do Trabalho jamais inventou essa história de excluir o trabalhador à distância de qualquer direito de limitação de jornada. Pelo contrário, o Ministério Público, em todas as suas manifestações institucionais e associativas, se manifestou contra esse projeto, radicalmente contra tudo nesse projeto. Essa é a posição do Ministério Público. Na casa deles, né? É? Mas a lei é essa, né? Porque ele citou meu nome. Não, tudo bem. Estou Estamos entre colegas, né? Não estamos... 5 minutos, então, só para... Nós temos algumas coisas em comum, viu, Marlos? Porque eu também gosto da Elis Regina. Mas essa ideia de dizer que as pessoas... de justificar esse modelo aqui a partir da experiência norte-americana é partir de uma premissa falsa. Você tem uma outra realidade completamente diferente. As pessoas falam em trazer para o Brasil o modelo norte-americano, mas sem o salário que eles pagam nos Estados Unidos. Não é?
essa é a primeira questão. A segunda questão é que as pessoas falam que os Estados Unidos não têm o direito do trabalho porque não têm um direito federal. São muito poucas as intervenções estatais no domínio das relações entre capital e trabalho. É mais uma construção jurisprudencial da Suprema Corte. Mas os estados têm a sua regulação no campo do trabalho e alguns muito desenvolvidos, como na Califórnia, por exemplo. Né? Então, não pode justificar a precarização do trabalho aqui com o modelo norte-americano, acreditando que isso vai gerar emprego, como dizia o Leonardo. Fizeram 6 ou 7 reformas trabalhistas na Espanha e o modelo espanhol, depois dessa devastação toda, é 1000 vezes melhor do que nós temos hoje. Não tem nem termos de comparação com o que eles querem fazer a partir desse projeto. E o desemprego continua patinando entre 18% e 22%. Entre a população jovem é de 55%. Fizeram reforma trabalhista em Portugal, o desemprego não aumentou, não diminuiu. Fizeram na Grécia, não diminuiu. Essa receita é uma receita que não funciona. E aqui estão querendo aumentar só a dose, a pretexto de que vão corrigir o desemprego. O que vai resolver o problema do desemprego no Brasil é a distribuição de renda. E a distribuição de renda depende de mercado de consumo interno. Isso vai ser bom, inclusive, para as empresas. A distribuição de renda, a melhor forma, a melhor ferramenta de distribuir a renda é aumentar salário. E aumentar salário de verdade, não reduzir salário pela precarização. Como vai acontecer? Abrindo as portas da terceirização, com esse nosso capitalismo tupiniquim que não tem freios, como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. O nosso capitalismo é muito pior que o deles. Isso aqui é provado na mão dos nossos empresários. Nós vamos ter uma delinquência institucionalizada, com o fim do direito do trabalho, o fim da advocacia trabalhista, e a justiça do trabalho só não vai acabar junto, porque ela vai ficar aqui julgando o que sobrar depois dessa devastação. Obrigado. Eu fico aqui me contorcendo de vontade de interromper vocês. Me contorcendo, é verdade. Tanto a tua fala, quanto a tua, quanto a do Leonardo. Mas se for assim, vira balbúrdia, né? Se cada um falar enquanto o outro está falando, não dá. Né? O que é o fundamento exatamente de tudo que nós prezamos, que é a democracia, né? Se nós não conseguimos ouvir o que o outro tem a dizer, daí é o fim. Então, vamos prosseguir, então. Mais algum magistrado? Quem que tinha levantado? O Cássio? Cássio, 5 minutos. 3 minutos, perdão. É só direito material ou pode ser processual também? É só sobre o tema aqui, mas, enfim, o processo ficou para de tarde, né? Então deixa. Deixa. José Aparecido? Eu vi o José Aparecido. Tinha Marcos também. o Sandro lá em cima e o Marcos. José Aparecido, Sandro, Marcos. Uma pergunta bem rápida para o Marlos. Eu vejo só um pouquinho, eu tinha mudado, acho que o Arion concorda comigo, os dois se manifestam daí, né? Nós tínhamos essa os dois dúvida vão no começo. Tá, tudo então, bem. Todas as perguntas, os dois terão a oportunidade de falar, porque tem essa questão que o Marlos levantou, de querer, né, falar alguma coisa. Então, José Aparecido, desculpe. O brasileiro é sempre esperançoso, né? E como ele é sempre esperançoso, ele sempre sofre um estelionato de tempos em tempos, porque a esperança é equilibrista, mas também serve para espoliar, não é isso? De vez em quando vem uma promessa que vai resolver o problema do Brasil. Eu sou mais velho e estou ouvindo isso desde que eu sou criança. Sempre tem uma fórmula mágica que vai resolver. Então, o perigo que eu vejo disso é o seguinte: toda vez que a fórmula não se cumpre, alguém é o culpado. Quem vai ser o culpado se a reforma não der certa e não aumentar a quantidade de empregos, se nós piorarmos a condição salarial como um todo? O que vai dar errado? Quem é o culpado? Porque alguém vai ser o culpado. E eu tenho a intuição de que o culpado, assim como no caso do CPC de 2015, vocês lembram que o CPC de 2015 ia acabar com metade dos processos? Estão lembrados disso? Porque no Congresso você vai e fala qualquer coisa. Eu lembro que a comissão que teve lá disse que ia acabar com metade dos processos só com a promulgação do CPC de 2015. Isso não se verificou, não. Quem é o culpado do CPC de 2015 não ter ido para frente? Ninguém diz. Ninguém nem sabe quem foi que propôs, né? Mas eu tenho o culpado. O culpado são os juízes, que são retrógrados, que têm a cultura antiga. Então a minha pergunta é: os juízes do trabalho vão ser o culpados da reforma não dar certo?
porque a intuição que eu tenho é que a chance dela dar certo é praticamente zero. É muita mudança e para pouco efeito. Algum efeito terá, mas o efeito mais importante segundo a perspectiva, aumentar empregos. Se não aumentar empregos, quem vai ser o culpado? Marlos, 5 minutos. Obrigado, Zé Aparecido, pela pergunta. Na verdade, nós estamos impondo muitos julgamentos desde o início desse processo. Eu mesmo já fui julgado, inclusive sem direito de defesa, várias vezes, em vários lugares, em várias instâncias, em vários lugares do Brasil e pela própria magistratura. Eu não vou julgar porque eu acredito que vai dar certo. Não vou fazer julgamento hipotético, quanto mais isso. Mas não há precarização. Não há precarização. Se há precarização, vamos debater onde está exatamente a precarização. Por exemplo, foi dito aqui que o trabalhador vai ser menor porque há uma parametrização de dano moral. Não é uma tarifação, como na lei da imprensa, é uma parametrização. Bandas foram criadas. E o exemplo que foi dado pelo colega foi justamente da mala no Supremo Tribunal Federal. A mala, quem perde a mala agora, o Supremo acabou de decidir semana passada, que se aplica o Pacto de Varsóvia. É X vezes o bilhete aéreo e acabou. Você pode ter lá um monte de coisa na mala, vai pagar o bilhete aéreo. O Supremo decidiu. Prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. O Supremo já decidiu isso, a matéria sumulada. É curioso, cobram a disciplina judiciária do primeiro grau, cobram a disciplina judiciária dos TRTs, mas o TST, que está a 400 metros do Supremo, há tantos anos não acolhe o que o Supremo já decidiu, ou eu estou equivocado? Ou é esse tipo de nível de segurança jurídica que nós queremos oferecer para qualquer empreendedor, pequeno, médio, grande no Brasil? Olha, o Supremo diz uma coisa, o TST diz outra. E o que vale? Depende do recurso que usar, depende se chega, se não chega. Mas o Supremo, salvo o melhor juízo, tem uma súmula que diz que a prescrição intercorrente se aplica no processo de trabalho. E o TST tem outra em sentido frontalmente contrário. É por isso que o país está desse jeito. Porque nós, autoridades, não nos entendemos. Imagine, então, o trabalhador e o pequeno empresário sindicalista. A equiparação salarial passa a ser meritória. O sujeito trabalha na mesma cidade, mas um trabalha numa grande loja, outro na pequena. Aí comprovar a produtividade e tal, permita que quem contrata pague quanto quer. Assim ele contrata mais. Por exemplo, a questão da dispensa coletiva. Por que foi tratada desta forma? Porque se eu tenho imagine que eu sou empresário agora, tenho um projeto novo, vou contratar 20 pessoas para trabalhar. Não, pelo risco vou contratar 10, porque depois eu não posso dispensar. A partir do momento que eu posso dispensar, eu também posso contratar. Esse é o raciocínio. A partir do momento que eu tenho X empregados e não posso dispensar, quem que paga esta conta? Esse é o problema. Então, vai gerar emprego? Vai gerar emprego, sim. E por um motivo muito simples. Nós temos que perguntar se vai gerar emprego, não para burocratas, com todo respeito. Porque burocratas não geram empregos. Quem assina a carteira de trabalho não é burocrata. Quem assina a carteira de trabalho é quem vai pagar salário. E quem vem aqui responder a processo depois. Olha, eu ouvi pelo país inteiro médico dizer, e tem os nomes. Eu tinha 4 instrumentadoras e 4 secretários, opero em 4 hospitais. Tomei uma ação trabalhista, perdi 22 mil, mandei todo mundo embora, fiquei com uma. Pessoas do agronegócio que me dizem, olha, eu tenho 4 fazendas com 4 casas em cada fazenda. 4 casas dignas. Tomei Justiça do Trabalho, mandei todo mundo embora, fiquei com um caseiro em cada fazenda. Então vejam, nós precisamos dar mais segurança jurídica para o país, isso não é pedir demais. Talvez a lei não seja a melhor, mas é a possível para esse momento cultural do Brasil. Não vai haver culpados. E assim como não vão haver heróis, não vai haver heróis. Porque em Brasília, o fracasso é órfão, mas o sucesso tem muitos pais. Não se preocupem com isso. Está na hora de nós retirarmos a emoção e a ideologia do debate. Vai precarizar? Então vamos discutir exatamente aonde? Aqui, ó. A terceirização, eu reconheço que é um tema muito árduo, mas terceirização tem no mundo inteiro, menos na Venezuela. O único país do mundo que faz diferenciação em atividade meio e fim é a Espanha para fins tributários. Mas nenhum país da face da terra. Nós vamos fazer o quê? Do Brasil uma ilha?
O Brasil continua sendo o que sempre foi, porque nunca nos engajamos e está na hora de terminar. Eu aqui, como um juiz substituto, membro da magistratura, há 12 anos, e que nunca fiz concurso para outra coisa, só lhes digo uma coisa: eu posso ter a pretensão de ser um ponto de inflexão na magistratura, mas eu gostaria, antes de tudo, de ser um ponto de união. Porque os radicalismos nós nunca vamos conseguir unir, mas o que haja de moderação, nós precisamos de uma vez por todas unir. Senão esse país não vai ter jeito. Sandro? Desculpa. Eu só queria comentar com a resposta, respondendo ao Zé Aparecido, que eu acho que a culpa não será da Justiça do Trabalho, não. A culpa será da Fiesp, dos banqueiros, de quem idealizou esse projeto e deu cabo dele. Nós não teremos culpa nisso. E essa maneira de colocar o problema do colega Marlos é uma maneira de sofismar. Quer dizer, eu agora é que faço um discurso ideológico, e não ele. E, portanto, o que eu falo não deve ser considerado, porque o meu discurso é radical, não é? Eu escutei isso a minha vida toda. É uma maneira de fugir ao assunto. Então, eu digo que a tarifação a tarifação do dano moral é negativa, e ele me responde dizendo: não, isso não é tarifação, é parametrização. Ora, vamos conversar sério sobre o direito, né? Como dizia aquele filósofo norte-americano, vamos falar sério, né? Aliás, por falar em Estados Unidos, se vocês mostrarem esse projeto aqui para um jurista norte-americano, ele vai ficar de cabelo em pé. Diga para o juiz dos Estados Unidos que ele está sujeito a um limite na indenização por dano moral. A indenização de dano moral para ele é uma penalidade que ele impõe. E o sistema lá funciona. Então a gente traz dos Estados Unidos aquilo que é ruim, né? E não traz o que é de bom. Não traz o salário, não traz essa construção jurisprudencial que atribui ao judiciário um papel de ator político na sociedade, impedindo determinadas condutas. Os Estados Unidos teve uma grande class action sobre assédio sexual, no final dos anos 80, se não me engano, na região norte, com origem lá na região norte, e nunca mais o problema apareceu de maneira tão intensa como existia antes. A sociedade mudou a partir de uma decisão da justiça. A partir de uma decisão da justiça. E aqui nós vamos, a cada dia, repetindo as mesmas decisões, das mesmas lesões de direito e fixando indenizações insignificantes. Quando nós deveríamos estar fazendo o contrário, dizer, indeferindo indenizações em casos menores e condenando duramente a delinquência para impedir a reincidência. Nós impedimos a reincidência arbitrando indenização de dano moral em valor pequeno? Nunca. Nós estimulamos aquilo que o direito civil chama de ilícito lucrativo. Eu vou fazer uma contabilidade. Quantas pessoas vão entrar na justiça? Entrando, quanto eu vou gastar? Será que vale a pena ou não? Acho que vale a pena. Eu vou continuar delinquindo. Deixa os meus trabalhadores se mutilarem na fábrica, deixa que as doenças ocupacionais ocorram, porque o que eu tenho que pagar de indenização é muito mais barato do que eu teria que gastar para ter uma planta industrial adequada, comprar dispositivos de proteção, comprar máquinas que não mutilem. O raciocínio vai ser mais do mesmo, né? Nós estamos criando uma sociedade pior do que a nossa, muito mais precária e muito pior. Outra questão que eu faço outra afirmação que eu faço questão de refutar. É falso dizer que na Europa a terceirização é livre, né? Há países, inclusive, em que a terceirização é permitida e não se faz. A cultura é diferente, né? Você vai me dizer que na Espanha, na França e na Itália eles fazem terceirização de atividade fim, eles permitem que a legislação permite que uma empresa, que um banco contrate caixa ou gerente de contas como empregado de outra empresa? Isso não existe lá. Isso não existe. É falso, né? E a precarização vai destruir o direito do trabalho. Só ela, se não precisariam nada do que está aqui. Bastaria a terceirização na forma como eles estão colocando e seria suficiente para destruir o direito do trabalho. Só isso.
Bom, já que vocês falaram de terceirização na Europa, eu vou ter que falar aqui, vou ter que me intrometer aqui. Só para esclarecer, na Itália, para você ter uma ideia, é possível terceirizar a atividade fim, desde que o limite de 30% dos empregados da empresa. Então, você pode terceirizar a atividade meia, a atividade fim. Com isonomia salarial. Sempre, mas 30%. Né? No projeto não há essa limitação. Né? No projeto, pelo que eu estou percebendo aqui, pode ser 100% de atividade fim, meio, você pode atividade. Então, realmente, expressamente sem isonomia, né? A terceirização no projeto é assustadora, realmente. Mas você mesmo reconheceu que é assustadora, né? Em partes. Sandro, 3 minutos. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta mais especificamente para o Marlos, porque me parece que ficou um pouco carente de fundamentação à inspiração da prescrição intercorrente, né? O Reginaldo já colocou a sua posição em relação à inspiração, mas a sua, geralmente no debate surge a questão da súmula do STF. Só que a súmula do STF é de tempos muito pretéritos, na época em que o STF analisava esse tipo de matéria trabalhista, coisa que não acontece há 30 anos. Então, ela está no mesmo patamar da súmula do TST, ela não está acima por ser do STF, está no mesmo patamar. Durante esse caminhar histórico, nós temos uma emenda constitucional, emenda 45, em 2004, que erige a status de direito fundamental a efetividade da prestação jurisdicional. Aí eu estou querendo entender, até como aplicador do direito, como que o artigo 100 da Constituição estabelece que o crédito mais privilegiado é o trabalhista. Em segundo lugar, é o tributário. Depois vem as dívidas civis. Aí, para efeito de prescrição intercorrente, está ficando exatamente o inverso. A dívida do juizado especial nunca tem prescrição intercorrente. A tributária vai ser 5 e a trabalhista vai ser 2. Eu não estou conseguindo entender a lógica. Eu gostaria de entender qual que é a inspiração, porque nós temos que analisar o direito dentro desse sistema. Só dizer que tem uma súmula antiga lá do STF me parece pouco para entender esse contexto. Então, eu gostaria de entender, dentro do sentido de ordenamento jurídico de sistema, qual o fundamento, por que eu vou aplicar vou ter que aplicar porque é lei, mas eu gostaria de entender a constitucionalidade disso dentro do sistema. Eu vou acrescer, não sei se tem o tempo ainda, Tem. outras questões relativas à efetividade da execução. Eu não consigo entender por que foi mexido, eu gostaria de entender isso, na questão de grupo econômico. Parece que nós estamos aqui privilegiando aquele brocardo romano ao inverso, aquele de ninguém pode beneficiar-se da sua própria torpeza. Porque está ficando fácil, o cidadão pega, fecha a empresa, coloca todas as dívidas no nome de uma empresa, fica com todo o capital, todos os dividendos e créditos, tudo na outra, aí a gente não vai poder atingir porque é muito difícil de provar a relação de direção do sócio. É a coordenação que acontece no mercado. E quem faz isso, faz de forma oculta. Então, tirando o grupo de empresa por coordenação, é evidente que isso afeta a nossa efetividade. A minha preocupação é essa, efetividade da execução, e gostaria de saber, então, o que está levando ao projeto da prescrição intercorrente e da modificação do conceito de grupo de empresa. 4 minutos, então. Obrigado pela pergunta, colega. Justamente por uma interpretação sistêmica. A gente usa o Supremo porque, afinal, o Supremo é o Supremo. Quando o Supremo fala, o país tem que ouvir, né? Embora muitas vezes ouçamos coisas que não gostemos, mas o Supremo fala e é o Supremo e acabou. Mas, interpretação sistêmica, vamos lá. É justamente o ponto. Homicídio prescreve. Homicídio prescreve. Mas dívida trabalhista não. Imagine. Mas o que é um homicídio? A vida, né? Não. Homicídio prescreve. Então, veja, por que os 2 anos? Porque é o prazo constitucional. Nós temos magistrados que aplicam prescrição intercorrente no Brasil e aplicam com prazo de 1 ano, aplicam sem que haja um critério, aplicam dizendo, olha, qualquer coisa que esteja parada há mais de 1 ano, manda arquivar. Certo? Nós criamos o método. São 2 anos, a parte tem que ter não atendido a um mandamento judicial para iniciar a fluência da prescrição.
E um detalhe importante, ela pode pedir suspensão no processo 500 vezes que não há limitação. Entenderam? Então ainda houve um avanço em relação à prescrição intercorrente. Agora, nós permitimos que a parte vá pedindo a suspensão, porque a ideia não é privilegiar quem deve. Muito pelo contrário, é dar segurança jurídica. Né? Já que existe a prescrição, não vamos aqui filosofar sobre a prescrição, mas organicamente existe prescrição para homicídio. Por que não existe a prescrição na área trabalhista? Bem, sobre o grupo econômico. Hoje, a despersonalização da pessoa jurídica é feita praticamente sem critérios. Cada um tem um critério e cada um tem um critério. E isso faz com que pessoas que se afastaram da atividade econômica há muito tempo sejam alcançadas, muitas vezes, para pagar uma dívida de uma pessoa que nunca viram na vida. Ah, mas esteve no contrato social com 2% durante 60 dias, tem que pagar. Então vou pagar 2%, não paga tudo, depois você acerta com os sócios. Espera aí, quem que abrir empresa assim então? Eu vou pescar, vou surfar, vou fazer qualquer negócio, vou comprar imóvel. Vamos estimular então o quê? A aplicação financeira em vez do trabalho? Não, nós precisamos dar segurança jurídica. Então criamos o sistema de despersonalização que está no CPC. É difícil de provar? Não é difícil de provar. O sujeito está desfilando de carro importado, carro zero, o sujeito está levando uma vida incompatível com a que tem. O juiz vai ter liberdade para fazer a despersonalização. O que não dá é para bloquear o dinheiro primeiro e depois o sujeito vê o que é isso. Onde é que está contraditória a ampla defesa devido ao processo legal? Tudo isso também, assim, no balanceamento aí não conta muito para o empresário. O empresário que foi chamado de delinquente hoje. Se a nova lei passar, vocês vão ver o grau de delinquência do empresariado brasileiro. Meu Deus, o que é isso? Peguem os pequenos microempresários que abrem as portas todos os dias de manhã, que tem tanta dignidade quanto um trabalhador, que era desempregado até semana passada, e vejam se ele gosta de ouvir isso. Olha, o senhor está abrindo empresa, tem 3 empregados, o senhor é um delinquente em potencial. Pelo amor de Deus. Né? Em efetividade de execução. O sistema hoje é tão maravilhoso que, segundo dados do CNJ, Justiça em Números, anuário do ano passado, a Justiça brasileira tem taxa de congestionamento na execução de 86%. Nós gastamos 80 bilhões por ano na Justiça brasileira como um todo para resolver 14%. É dado do CNJ. A Justiça do Trabalho está um pouco melhor, 59% de taxa de congestionamento na execução. Então, há necessidade de mudança. Né? Esse projeto não foi feito por banqueiro. Esse projeto não foi feito por grandes interesses econômicos, não. Não foi. Isso aqui eu escrevi muito antes de começar a reforma trabalhista. E 80% disso aqui está lá dentro. Eu nem sabia que ia ter reforma trabalhista. Muita gente acompanhou isso aqui. Sabe onde está. A época que foi feita. Deu meu tempo. Reginaldo. Eu também não compreendo, Sandro, por que a prescrição intercorrente, mas acho que essa questão até não é tão relevante dentro do conjunto de maldades que o projeto traz. E você observar bem, a jurisprudência do Supremo é uma jurisprudência que eu acho que não é de 30 anos atrás, não, ela deve ter uns 50 ou 60 anos. Ela é relativa a uma ordem constitucional completamente diferente. E já que vamos adotar um prazo prescricional, por que 2 e não 5 anos? Não é? A prescrição para homicídio, mas de qual é o prazo? Não é? Sobre a delinquência empresarial, felizmente, a maioria dos empresários no Brasil é composta por gente honesta. Mas o que explica a existência de um número exacerbado de ações trabalhistas no Brasil não é a existência de empresários honestos. É a delinquência, é o desrespeito, é uma cultura de desrespeito à legislação. É uma cultura de desrespeito à legislação. Por isso tudo vai bater na justiça. E a justiça é utilizada pelo capital, inclusive, como uma forma de fazer dinheiro. A justiça do trabalho é útil ao sistema. As pessoas querem que a justiça do trabalho continue funcionando dessa forma. Ela é útil ao sistema dessa forma. Quantos milhões de ações? 2 milhões de ações por ano? 4. 4 milhões de ações por ano. 4 milhões de ações por ano. Entendeu? Você vai num pub em Londres e está escrito lá na placa o horário de fechar. Você vai numa livraria em Roma e tem o horário. E quando, há 15 minutos antes, eles apagam a luz da livraria. E no boteco de Londres, meia hora antes, eles dizem para você, peça a sua cerveja porque nós vamos fechar.
E quando dá o horário, está fechado. Aqui no Brasil, a hora de fechar o boteco é quando o último bêbado tomou a última saideira. A hora de fechar a loja é quando a madame resolveu que não quer olhar nenhum sapato mais. Essa é a nossa cultura, uma cultura de desrespeito. É isso que leva a ter 4 milhões de novas ações. O que esse projeto faz em relação a isso? Nada. Absolutamente nada. A única coisa que ele faz é produzir ações trabalhistas mais baratas. Porque com a precarização, o crédito do trabalhador vai diminuindo, vai desaparecendo. O que vai levar como efeito o fim da advocacia trabalhista também, sem contar as ferramentas processuais que são utilizadas para inibir o acesso à justiça. Então, em lugar de pensar o problema numa forma de você corrigir essas distorções da nossa sociedade, para que o litígio desapareça na base, para que não ocorra o litígio, nós criamos um sistema em que o litígio desaparece no seu efeito, na sua consequência, limitando o acesso à justiça. Como se o problema fosse a demanda judicial e não a existência de uma conflituosidade na base do sistema. E o projeto não pensa um momento nisso. Quando é que se criou uma maneira aqui de penalizar quem descumpre a legislação, penalizar mais severamente, não é? A única coisa que o projeto traz aqui é uma penalidade um pouquinho maior para quem não registra o empregado, que é um problema sério no Brasil. Mas e o restante? Eu não pago hora extra, não pago comissões, não pago salário, deixa que ele demande. O que vai acontecer comigo? Eu vou pagar, daqui a 5 anos, exatamente o que eu deveria pagar. E ele vai receber o quê? Exatamente o que deveria ter recebido, menos 30% de honorários. E essa situação continua exatamente a mesma. É o ilícito lucrativo. É o ilícito lucrativo que gera 2, 3, 4 milhões de ações no ano. O Marcos, então, será o último magistrado a fazer a pergunta, mas eu não poderia deixar de encerrar o bloco sem permitir pelo menos que um advogado apresentasse pelo menos uma pergunta. E também, não sei se há aqui algum representante sindical. Bom, se quiser, então, também gostaria muito que fizesse uma pergunta, né, pelo menos o advogado e o representante sindical após, então, o Marcos fazer em 3 minutos, sua pergunta. Obrigado, Eduardo. Bem, o debate, desde o começo, ele está polarizado. É uma questão, ele está mais político do que jurídico ou do que econômico. A gente pode ver, pelo que a gente conversa entre nós e pelo que a gente está ouvindo aqui, que o debate está muito no eu gosto ou não gosto, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Para mim, isso é um discurso moralizante. A gente quer estabelecer como que as pessoas devem pensar. O problema é que existe uma situação, né? Existe 4 milhões de reclamações trabalhistas. Eu não tributo esses 4 milhões de reclamações trabalhistas a um prazer mórbido dos empregadores em descumprir a legislação trabalhista. Para mim é muito mais evidente uma geração endógena de reclamação trabalhista por conta de posturas que estimulam a litigiosidade, né? Nós tivemos, semana passada, 2 semanas, uma discussão sobre orçamento. O orçamento do tribunal é de 20 milhões de reais para pagar perícia de assistência judiciária. Isso é altamente estimulante para a demanda judicial. Você mesmo mencionou, Reginaldo, as indenizações baixas que são fixadas em dano moral. Isso é altamente estimulante, tanto do descumprimento da legislação, do desrespeito a direitos fundamentais na relação de trabalho, quanto da demanda judicial. Então, toda demanda tem lá um pedido de dano moral, porque é mais 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, dependendo do tipo de situação, que vai somar no crédito do trabalhador. Isso é um cálculo matemático, um cálculo econômico. E isso multiplica as ações. Não aumenta matematicamente, é exponencialmente. É por isso que no meu modo de ver, é por isso que nós temos 4 milhões de reclamações trabalhistas. Outra constatação que parece e que é muito evidente no meu modo de ver é que essa reforma ela tem um destinatário, e o destinatário somos nós, a Justiça do Trabalho. Essa é uma reforma para a Justiça do Trabalho. Ela transforma a jurisprudência do TST,
caça a possibilidade do TST de fazer interpretação, criar direito, etc., que é o que o TST faz. Ou a terceirização é criação do TST. As horas em itinere é criação do TST. Quer dizer, essa função legiferante do TST... Marcos, concluindo então a tua pergunta. Está exacerbada. Então, a minha opinião, na verdade, não é nenhuma pergunta, Não é nem pergunta? é exatamente nesse sentido. 2 segundos. Que Não tem mais 2 segundos. Já existe acabou, um problema já acabou o tempo e nós do precisamos Marcos. apresentar uma solução para ele. Uma é essa que o Marcos está apresentando, que tem todos os defeitos que foram apresentados aqui, mas nós temos que dar uma solução. Tá. 4 minutos então, Marcos, depois 4 para o Reginaldo. Obrigado, depois, colega, pelas considerações. Vejam bem, primeiro, não é o fim da advocacia trabalhista, muito pelo contrário. Tem a sucumbência a partir de agora. Os advogados vão ter mais estímulo para o trabalho e vão receber mais por isso. Tá? Então não é o fim, é uma nova advocacia trabalhista que surge, porque vai ter sucumbência, até hoje não tinha. Né? Segundo, salário. Não há precarização no salário. O salário vai ser no mínimo aquele da Convenção Coletiva de Trabalho. O que nós estamos permitindo é que o empresário pague mais ao trabalhador, por meta, por produtividade, por qualidade, por pontualidade, pelo critério que, e se quiser também fornecer cesta básica. Olha, quando eu fui empresário, chegou num ponto que eu pensei, meu Deus do céu, será que dar uma cesta de Natal cai no 457? Cai, ué. Dá para interpretar que cai. Então vejam bem, o salário não está precarizando. Vamos deixar a história provar. Se o empresário tiver liberdade para dar mais dinheiro para o empresário, para o trabalhador, se isso vai melhorar a condição de vida dele ou não. Onde é que está a limitação ao acesso à justiça? Onde é que está as 12 horas de trabalho por dia, além da 12 por 36? Se hoje a nossa legislação permite jornada de 8 horas com 2 extras, já é assim, desde 1943, e continuará sendo assim. 8 horas e 2 extras. Lembrar que não é só madame que compra sapato, qualquer mulher pode entrar numa loja para comprar um sapato, não só uma madame. Pode entrar na loja para comprar um sapato até uma senhora que quer comprar uma Havaianas porque não tem o que pôr no pé. Não só a madame, para a loja fechar. Né? Não se caça o direito do TST de fazer súmula de jeito nenhum. Jamais. Não se caça o direito do TST. Apenas se faz com que essas súmulas que vão ser alteradas ou criadas ou qualquer cristalização de jurisprudência passem a ter mais publicidade, mais antecedência, mais previsibilidade. Eu atendi advogados de trabalhadores do Banco do Brasil que foram duramente penalizados pela alteração técnica de uma jurisprudência, porque o recurso já estava feito. Então agora a OAB Federal vai ter direito à voz, entidades nacionais, CUT vai ter direito à voz. Todas as entidades nacionais terão direito à voz quando uma jurisprudência for criada. Porque médico muitas vezes acorda e fala assim, poxa vida, hoje vamos falar bem ou mal de café? O chocolate agora faz bem ou mal para o coração? Vamos lá. Não pode ser desse jeito. Quantas súmulas nós tivemos que mudaram ultimamente de sim para não, de não para sim? Essa atitude legiferante do TST, que eu não vejo com tanta gravidade como o Congresso Nacional vê. O preposto tem que ser empregado. Em que lei que está escrito isso? Como é que você cria direitos, cria obrigações sem ter base legal? Você criar direito ainda vá, mas criar obrigação sem ter base legal. Aonde? Né? Então vejam, se a maioria dos empresários, como o colega colocou, são honestos e dignos e procuram cumprir a legislação, o que justifica então, no ano retrasado, 5 milhões de ações trabalhistas, no ano passado, 4 milhões de ações trabalhistas, 11 mil ações novas trabalhistas por dia? Né? Então, olha, eu teria muito a dizer aqui para todos vocês. Ultratividade. O Supremo já disse que não cabe ultratividade. Segundo lugar, se um grupo econômico forte molhar a mão de um sindicalista, porque José Afonso da Alegrave Neto disse no debate que fez comigo, que 80% dos sindicatos não prestam no Brasil. Entre aspas, que me permita o professor estimado querido da Alegrave. Ele disse no debate, ainda o questionei e ele reafirmou. Abre aspas, 80% não prestam no Brasil. E paga lá um dinheiro para fazer uma outra atividade, vai viver com aquilo pro resto da vida, então não tem que ter outra atividade. 4 minutos, o meu tempo esgotou, mas a gente vai esclarecendo as coisas com o passar do tempo à medida do possível.
Eu só queria responder ao meu amigo Marcos que lamento muito ele não estar agradando o debate. Eu gostaria de estar agradando a você e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, mas de qualquer modo eu prefiro desagradar falando o que está na minha consciência e dormir tranquilo. A segunda observação que eu quero fazer a você é que não se pensa o direito examinando a lei. O direito é um sistema que se insere na sociedade. Portanto, você tem que entender a economia, a política, as disputas partidárias, as disputas de classe para pensar o direito. Você não pode interpretar sequer a norma, e que dirá a norma que está sendo pensada para a sociedade, excluindo essas questões de economia, esses outros problemas políticos. Tudo isso está imbricado. Não é? É impossível você fugir a esse debate. E eu dizia ainda há pouco que o grande problema que os técnicos, os economistas, a sociedade deveria estar enfrentando no Brasil hoje é a concentração de riquezas. Esse é um problema mundial. Quem diz isso não são os economistas de esquerda, não. Os economistas do Credit Suisse Research Institute, apontam, ano a ano, eles fazem um relatório examinando o problema da distribuição da riqueza no mundo. Eles mostraram no relatório de 2016 que 8 pessoas, na verdade 8 homens, nenhuma mulher, têm uma riqueza superior à metade mais pobre do planeta. Eles falam do Bill Gates, o Amancio Ortega, o cara da Zara, que deve estar muito contente com esse projeto de lei aqui, aquele que foi flagrado com trabalho escravo aqui no Brasil, e que tem uma fortuna de 67 bilhões de dólares. Para que a metade mais pobre tivesse menos dinheiro do que esses tubarões, em 2015 eram necessários 62 bilionários. Em 2010 eram necessários 380 bilionários. Então a curva é assustadora. Dentro de muito pouco tempo, o planeta vai pertencer a algumas grandes corporações. Esse é um processo que a gente está começando a ver no Brasil também. Estão acabando os pequenos supermercados, as pequenas redes locais, as distribuidoras de bebida, tudo isso está indo para a mão das grandes corporações. É uma concentração de renda brutal. E o avanço tecnológico e científico que deveria ter permitido redução de jornada no planeta todo, não é? Deveria ter permitido aumento de salário, porque nós estamos produzindo muito mais com as novas tecnologias, está gerando o quê? Concentração de riqueza. E a resposta que se deveria dar a esse problema encontra no direito do trabalho um papel fundamental. Porque é o direito do trabalho que processa essa possibilidade de distribuição da riqueza. E isso aqui significa concentração de riqueza. É o avesso do que nós precisamos. Simplesmente o avesso. Sem contar que as medidas econômicas que o governo passa a adotar, a lógica que é apresentada na Rede Globo, nos canais da Bandeirantes, na Globo News e em todo lugar, é uma lógica que se apresenta como se fosse a receita pronta e acabada, que nós precisamos disso. Se o professor Henrique Meirelles fosse ministro da Fazenda e da Previdência do Roosevelt, os Estados Unidos teriam a pujança econômica do Haiti hoje. Os Estados Unidos estão no que são hoje a grande potência mundial porque foram capazes de sair de uma recessão econômica distribuindo riqueza e mantendo isso. Né? Vai mexer com a classe média para você ver se o Partido Democrata não ganha no ano seguinte e não inverte esse processo. Né? E aqui no Brasil, o que nós estamos tendo é o avesso disso. Eu proponho aos doutores Raul e Rodrigo que os dois façam uma pergunta. Cada um faz em 1 minuto e meio, mais ou menos. Pode ser? Posso perguntar? De uma vez, daí eles respondem e já encerram. Não, o senhor vai querer fazer uma pergunta? Uhum. Não é o senhor da Central Sindical? É, né? Não quer? Tá bom. Então, para encerrar, então, o doutor Rodrigo, depois o doutor Raul, fazem agora e eles respondem já encerrando em 4 minutos. Claro. Eu gostaria de dizer o seguinte, são 100 milhões de ações no todo, no conjunto, no Brasil, né, segundo os dados do CNJ de 2014. Sendo que ações trabalhistas beiram de 2,5 milhões até 4 milhões. Pensando no conjunto integral, o número de ações trabalhistas seria de 3 a 4% sobre o conjunto de 100 milhões de ações. A advocacia trabalhista está preocupada em relação à liquidação dos pedidos da inicial,
Porque o advogado trabalhista, ele, por mais esforço que ele faça, eu particularmente entrevisto os meus clientes de forma muito dura no escritório, de medo, exatamente, né, de que alguma informação fique por debaixo dos panos ou que o cliente esteja mentindo, etc. Mesmo a gente sendo criterioso, duro, rigoroso nas entrevistas, a gente é surpreendido no momento das audiências, porque a verdade, a gente só sabe uma parte da verdade, digamos assim. Muitos advogados estão com receio, até mesmo de pedir vínculo de emprego, porque algumas ações de pejotizados ultrapassam 6, 7 dígitos. E aí, o projeto de lei, ele traz um medo, os advogados estão apreensivos em relação às reclamações. Porque a partir do momento que se exige a liquidação da inicial, e a partir do momento que há essa sucumbência, e considerando que o processo do trabalho, considerando que o direito do trabalho não nos dá uma prova pré-constituída, como no direito civil, a prova é precária, alguns advogados estão suscitando a possibilidade, se esta reforma passar, de começarem a ingressar com ações de exibição de documentos, antes mesmo de ingresso das reclamatórias trabalhistas propriamente ditas. Então, a pergunta, para ser bem objetivo, é o seguinte: será que nós não teríamos uma outra alternativa ao invés de tentarmos insistir com essa proposta? Seria exatamente nessa linha. Só deixa eu registrar que a melhor frase que eu ouvi aqui, a expressão, foi de teatro de horrores, que de fato a reforma fulmina o direito do trabalho. Ela é projetada para isso, para acabar com o direito do trabalho, não tem dúvida nenhuma. Agora, especificamente no campo, a esperança que se tinha é o quê? Que o judiciário pudesse mitigar um pouco a violência da reforma. Agora, há na reforma a introdução dessa questão, de forma absolutamente maliciosa, que é de apenar o empregado que questionar judicialmente com o pagamento de honorários advocatícios para a parte contrária para o empregador. E há processo, veja, tudo é controvertido no direito do trabalho, uma relação de emprego, uma nexo causal, uma discussão de periculosidade, tudo isso vai depender de prova, de entendimento, de perícia, de uma série de coisas. Como que você vai ingressar com uma ação para discutir um vínculo de um médico com o hospital, que atinge lá 4 milhões, que vai ter que dizer que é 4 milhões, para pagar na improcedência 400 mil para o hospital? Vai a casa da praia, vai o carro, vai tudo do médico. Então nunca discuta nada mais. Então a situação, a reforma inibe de forma agressiva o direito de ação. Esse é o ponto. Então 4 minutos, Marlos, daí já para encerrar, tá? Tá ok. Pode fazer as suas considerações finais. Ok. Vamos fazer 5 para incluir as finais, então? Perfeito. Bom, então, primeiro, eu ia comentar aqui sobre justamente a questão do autônomo, que foi colocada na lei e que propositalmente não tem a palavra subordinação lá dentro. Um motorista de caminhão autônomo hoje tira entre 17 e 25 mil reais por mês bruto. Isso é um fato. Um motorista carteira assinada, exatamente. Porto Alegre, temos lá mais de 120 processos que comprovam isso. E que foi reconhecido o vínculo de mais de 40 milhões de reais para 30 trabalhadores. Isso é um fato, certo? O debate é absolutamente técnico ali colocado pelo Marcos. Isso é um fato, tá? Um médico que é autônomo, que assina um contrato de autônomo, ganha 20 mil por mês. Não, mas vamos lá fazer a carteira assinada dele para ele ganhar 3. O motorista do caminhão também ganha 17 a 25, o sonho dele é ter um caminhão. Quando é empregado, compra um caminhão, vira autônomo, assina, ganha 20, 17 mil por mês. Não, vai ganhar a tua convenção coletiva lá. Vai ser condenado a ganhar a convenção coletiva por mês. Não, o salário deve ser de 20 para a base de cálculo. Então, tem boa fé nisso? Tem boa fé? Ou veja, o que nós fizemos foi deixar em aberto aquela questão que o juiz poderá arbitrar, não há nenhuma limitação nesse sentido, e não há nenhuma violação de acesso ao judiciário, quando o juiz poderá arbitrar quando as causas forem de alto valor, de valor inestimável, como está no CPC, o honorário que julgar, que arbitrar prudente. É isso? Agora, realmente, para alguém ingressar com uma ação, o sujeito assinou um contrato de autônomo, ganha 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, e vai querer ter um salário base de 30 mil por mês para ter uma condenação de 7 milhões, vai entrar ainda nessa regra da possibilidade de arbitrar, eu farei isso, inclusive, um valor razoável, não vai perder a casa, o carro e tal. Agora, ganha 20 mil, quer pedir 7 milhões? Quer dizer, será que o Brasil
Concorda com isso? É isso, né? É essa a questão. Multa, que foi colocada pelo colega no comecinho também, para discriminação de salário para as mulheres. Agora vai ter a multa, e é uma multa pequena, então agora não excluiu nada. Nós temos a multa do 477 por salário atrasado, e eu dou dano moral quando a empresa não paga e não dá nenhuma satisfação. Uma coisa não exclui a outra. Isso aqui foi sugestão da bancada feminina, que é suprapartidária. E de onde é que vem o negócio da gestante poder trabalhar quando está gestante? Não pode trabalhar em ambiente de salubridade de grau máximo, não pode em hipótese alguma. Médio e mínimo. Ele perguntou de onde é que veio. Eu respondo. Veio da Associação Médica Brasileira. Porque as médicas foram pedir para quê? Trabalhando em determinados ambientes que a insalubridade é mínima, como, por exemplo, numa clínica de estética ou no consultório dela aqui, ou num hospital mesmo, mas que seja uma área só de dermatologia, por exemplo, ela quer trabalhar. É evidente que aquela que opera, que está no pronto-socorro, não pode, que está em contato com um ambiente salubre muito elevado. Agora, primeiro, ela tem que querer, não é a empresa que vai impor. E segundo, ela tem que apresentar um atestado médico da confiança dela, demonstrando que aquilo é possível. Ela pode sair a qualquer momento. Mas o presidente Temer já disse que vai vetar isso. Então isso já está resolvido também, né? A questão do autônomo é uma chave, como bem foi colocada, não resolve, mas é uma chave para dar para o juiz o poder de sair pela boa-fé, dizendo que aquilo ali realmente é um autônomo, ou dizer que por subordinação aquilo é um vínculo de emprego. Por isso que propositalmente não tem a palavra subordinação no meio, né? Bom, e para as considerações finais agora, quando a gente fala que vai precarizar, eu acho que não respondi a pergunta dele, perdão, respondi a dele, mas não a dele. Era a mesma, né? A liquidação da inicial, né? Pois a liquidação da inicial parte da seguinte premissa. É muito comum ver um juiz colocar lá como valor provisório da condenação R$10.000, e a parte que é leiga recebe isso, e depois a liquidação dá 72 mil. É bastante comum. Então, é preciso ter noção do que está se pedindo, é preciso ter noção do que está se julgando com muita exatidão, com muita pontualidade. Isso já existe no rito sumaríssimo e não é muita novidade no direito brasileiro, né? Vai dar mais segurança jurídica para todos a liquidação do pedido, né? Saber exatamente o valor que está sendo pedido, né? Até para todos os fins, de honorário de sucumbência, de litigância de má-fé, valor da causa, etc. e tal. Bem, eu vejo que essa lei nova vem para fazer uma ruptura com o atual sistema. Gostemos ou não, o Congresso Nacional, que é um Congresso democrático, tem um monte de problemas, como a Justiça também tem problemas. Fui corregedor nacional de Justiça, conheço profundamente o Poder Judiciário no Brasil inteiro, mas nós temos muito de bom também. E o Poder Legislativo também tem muito de bom, como nós também temos, entenderam? Então, para concluir, eu digo aos senhores que a história vai nos julgar. A história vai nos julgar. É uma mudança de paradigma muito profunda e eu aposto realmente que, com liberdade, segurança jurídica e simplificação, nós teremos mais emprego, tiraremos pessoas da informalidade, o que é fundamental, mais da metade estão na informalidade, e é chegada a hora de mudar os paradigmas, é chegada a hora de mudar o sistema do Brasil. Só começando pela trabalhista, porque eu realmente espero que venham absolutamente todas as outras reformas, e não só a reforma trabalhista. Muito obrigado a todos, obrigado pela compreensão e ouvirem até agora. Reginaldo. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado deste debate e sublinhar ao colega Marlos que as críticas que nós formulamos, muitas vezes veementes, são críticas técnicas, não é nada pessoal, né? Pelo contrário, espero que a nossa amizade se aprofunde depois dessas experiências de debate. E espero ter a oportunidade, inclusive, de, num outro ambiente, ouvir você tocando sax, que é um instrumento que eu adoro também. Quem sabe alguma coisa da Elis Regina fica melhor ainda. Ao contrário do que... E também cumprimentar o Marlos, viu, pelo texto do projeto, né? Embora a sua filosofia tenha todos os problemas que a gente está tentando destacar, ele, do ponto de vista de técnica legislativa, é muito bom,
né? Fica pior, inclusive, a gente atacar o projeto porque ele é bem elaborado. Eu sei que o relator do projeto lá na Câmara dos Deputados jamais seria capaz disso, porque é um cidadão que não sabe nem onde está o Amapá. Então, a gente tem que dar todo o mérito do projeto ao Dr. Marlos. E concluo só enfatizando aqueles aspectos que, na verdade, estão na coluna dorsal daquilo que eu tentei sustentar. O projeto tem várias inconstitucionalidades pontuais, o problema do teletrabalho, o problema disso, que eu não comentei aqui, de excluir da apreciação do judiciário alguns objetos ilícitos da negociação coletiva. E tem vários problemas de tratamento do trabalhador como um cidadão menor, né? Mas ele poderia ser considerado, no seu conjunto, inconstitucional porque representa um retrocesso social. O princípio do não retrocesso, curiosamente, no sistema brasileiro, ele está lá, foi talvez uma inspiração do modelo alemão e, paradoxalmente, foi objeto de algumas decisões do Supremo a partir de posição sustentada pelo ministro Gilmar Mendes, né? O princípio do não retrocesso social, já reconhecido na jurisprudência do Supremo, é altamente agredido. Nós viramos a roda da história ao contrário. E se a Constituição, e se o processo é íncito ao sistema constitucional, né, em relação aos direitos fundamentais do trabalhador, ele é mais claro ainda, porque o artigo 7º caput estabelece que a lei pode regular direitos para melhorar a condição social do trabalhador e não para piorar, não para restringir direitos como se faz aqui. Então eu concluiria sustentando que o projeto, no seu conjunto, é inconstitucional por esse aspecto, né? Se não fosse todos os outros problemas políticos, né? O Congresso Nacional não tem legitimidade, se tivesse também, não foi eleito com essa proposta, nenhum partido defendeu isso aqui na eleição. A candidata a presidente que foi eleita defendia o contrário e o vice foi eleito com ela, com base no mesmo programa. Vá lá no TSE, pegue o projeto que foi aprovado nas eleições e não tem nada disso. Isso é uma violência, isso é um golpe político contra a democracia. Seria bem razoável que eles propusessem isso na próxima eleição, discutissem com a sociedade na próxima eleição e depois aprovassem. Mas a toque de caixa, aproveitando uma crise, né? Isso é absolutamente injusto. E veja só, o que interessa hoje às grandes corporações, aos grandes grupos econômicos, é aprovar isso aqui. Se o presidente Temer não for capaz de liderar o processo de aprovação, eles vão rifar o sujeito e colocar outro no lugar para que aprovem. Porque a ideia aqui é aprovar a qualquer preço. Não sem razão, a Rede Globo, mentindo, começou a derrubada do presidente da República quando percebeu que ele já não tinha mais condições políticas de liderar a aprovação. É um golpe das grandes corporações a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Obrigado. O Marlos quer dar um furo jornalístico ali. Vamos ver se não é isso que o Reginaldo acabou de anunciar. Olha, eu acabei de receber no WhatsApp, né? Eu liguei aqui o celular agora e acabou de chegar uma notícia que vai sair em 40 minutos, oficialmente, na Organização Internacional do Trabalho. Tá? O Brasil acabou de ser incluído na lista maior da OIT, porque houve uma denúncia sobre o projeto de lei, etc. e tal, lá na OIT. E eu até fui convidado para ir lá, mas entendi ficar melhor no Brasil, porque aqui que as coisas estão acontecendo. Foi uma outra equipe para a OIT tratar desse assunto. Acabou de chegar aqui, vai ser anunciado em 40 minutos que a OIT considera que o projeto de lei não é um teatro de horrores porque não botou o Brasil na lista menor, mas na lista maior. Então, vai ser divulgado em 40 minutos, os senhores poderão checar, e nós, brasileiros todos, independentemente, sabemos que estamos todos do mesmo lado, embora com pontos de vista, às vezes, antagônicos, mas queremos o melhor para o país, né? E a partir do momento que a OIT, que é o órgão máximo do trabalho no mundo, coloca o Brasil na lista maior, faça uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público sobre o projeto de lei, nós temos, como brasileiros, ao menos, que comemorar. Está aí a notícia. Bom, então, só para encerrar, eu queria fazer duas observações. A primeira,
que a escola cumpra o seu papel de espaço de debate, de espaço democrático e dialético de debate, e que vai se prosseguir ao longo do dia de hoje.